Olá, crianças, boa tarde. Vamos lá para nossa aula de hoje, história, né? Amanhã a gente vai ter aula de ensino religioso. O nosso cabeçalho vai ficar a Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 20 de agosto de 2021. Hoje é sexta-feira. Professora Damares Vilela, turma 4º ano B4, turno vespertino, o nome de vocês e a data de nascimento, tá? Nós vamos estudar então a semana 2 da nossa apostila, que vai falar sobre circulação de pessoas, produtos e culturas. Nosso objeto de conhecimento é a invenção do comércio e a circulação de produtos. A habilidade diz respeito a identificar transformações ocorridas nos processos de deslocamento das pessoas e mercadorias, analisando as formas de adaptação ou marginalização, valorizando a produção local e regional. Nosso conteúdo relacionado vai ser circulação de pessoas e mercadorias nos processos de deslocamento. Quando a gente desloca, né, de um lado para outro, nós nos circulamos e também circulamos mercadorias, né? Hoje, por exemplo, a Damares foi ao mercado, então a Damares comprou várias mercadorias, né, para alimentar. A nossa matéria de hoje faz interdisciplinaridade com língua portuguesa e arte, tá? Eu coloquei uma figura aqui, ela é bem legal, olha só. Ela diz respeito a trocas que o pessoal fazia lá muito antigamente, né? Antes de existir o mercado como a gente conhece hoje, tá? Esse daí, mamãe, é quando eles trocavam comida que eles tinham? Isso. Uma pra outra? Tipo troca de freestyle? Aqui, olha, ele tinha uma moça que ficava lá na loja. E aí alguém chegava lá e falava assim, eu tenho pão, aí, ou tenho alho, aí trocava por sapatos, né? As uvas, os alhos, as abóboras, tá vendo? E tudo certinho, mãe, igual eu queria. Primeiro Que bom! essa, depois essa. Aqui já temos os celeiros, que era onde o pessoal guardava os alimentos, né? Que sobrava lá na lavoura. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Olha, eu tô brincando de prova. Eu tive várias atividades do primeiro ano para me grampear aqui e fazer de prova. Você quer que grampeie, ó? Arruma. Aqui, ó. Aí ela imprimiu, né? E ela vai brincar de fazer prova. Ela quer brincar de fazer prova. Eu como. Então, vamos dar sequência à nossa aula aqui, né? Ó, então, nosso tema é invenção do comércio. Saber quando foi inventadas as atividades comerciais, né? É muito difícil de fazer, né? A gente pode só projetar sobre como eram feitas, apareceram no cotidiano das civilizações. Então, cada indivíduo, o chefe familiar, tinha uma habilidade específica no trabalho, né? Por exemplo, esse aqui criava peixes, esse criava coelhos, e aí eles trocavam peixe pelo coelho, porque esse queria comer carne de peixe e esse queria comer carne de coelho, né? Você é doida? Socorro, coitado do coelho. Tem gente que come carne de coelho. Mas o coelho tá morto, né? Hã? O coelho tá morto, não matou, não? Depois que mata, eles comem, né? Coitado, eu vou chorar. Então, Podia comer uma cobra. Tem gente que come cobra também. Lá em Largados e Pelados eles comem cobra. Mas devia comer cobra, não coelho. Entendi. Ó, então, o que que acontece? Um trabalhador, ele podia recorrer ao produto do outro trabalhador para satisfazer suas necessidades, né? É aquela historinha que o cara que cria coelho tá cansado de comer coelho, quer comer peixe. Aí ele vai e o outro tá cansado de comer peixe porque só tem peixe, vai lá e troca com o coelho, né?
Então, vai satisfazer suas necessidades nesse processo de troca, tá? Tem aquele negócio lá que entra aqui, tira coisa, Não tá aqui. Então, Ó, por exemplo, um pescador troca parte da sua mercadoria com um agricultor que tivesse batatas disponíveis para a troca, né? E foi assim que o comércio começou, né? Era troca natural, assim, que acontecia por vontade, assim, livre, né? Não tinha aquela coisa, assim, obrigatória, né? E aí eles iam fazendo essas trocas. Com o passar do tempo, o que aconteceu? gente, vocês não concordam comigo que tadinho do coelho? Eu sempre quis ter um coelho na minha vida. Então, eu acho também que eles vão concordar, né? A gente aqui não temos o costume de ficar comendo coelho, né? Pelo menos eu não sei que tem esse costume. Mas então essas trocas comerciais, elas ficaram mais complexas e aí aumentava o tanto de produto que se trocava, né? E aí, algumas situações, o produto de troca, ele não era o que atendia o que o cara queria. Por exemplo, ele não queria trocar batata, ele não queria obter batata para em troca de, por exemplo, vamos ver aqui, peixe, né? Ele não queria. Aí, o que acontece? Vamos seguir aqui pra gente ver o que fala a nossa historinha, né? Porque tudo que a gente estuda tem uma história, tem um contexto que tá acontecendo a coisa, tá bom? E aí ele fala aqui, ó, que a comercialização das mercadorias de grande porte, né, e de difícil transporte poderia tornar as trocas diretas complicadas, né? Porque se a mercadoria fosse grande demais, como que você ia tomar lá da cá, né? Uma coisa assim, rapidinha. Aí o que aconteceu? Com o desenvolvimento de novas técnicas agrícolas e ferramentas, o que aconteceu? Cresceu, aumentou a produção agrícola, sabe? E essa abundância de alimento, ela permitiu manter estoque e estimula, né, o surgimento do comércio. Então, as pessoas trocavam produtos agrícolas de uma mesma vila ou cidade e também trocavam por diferentes aldeias e cidades, né? Porque aí estava sobrando muito alimento. Aí, o que acontece? Trocava entre cidades próximas, né? Por exemplo, igual hoje aqui, a gente tem que o Hospital de Cássia, às vezes, atende o pessoal daqui, de Ibiraci, né? O pessoal de Passo. Então, é tipo trocando ajuda, né? Um ajuda ao outro. Então, era como se fosse isso, só que em mercadorias. O que ainda acontece, né? Tem a cidade de Franca aqui perto, né? Que o pessoal busca produto mais barato, mais em conta. Ó, aí ele fala aqui, ó, que nesse período vai surgir as primeiras rotas de comércio entre povos distantes. Aleluia. Palmas. Não conseguia nada colocar isso pra frente. Colocar pra trás. Ah, mas teve bom, né? Ó, então o que acontece? Então esse comércio a longa distância, ele era realizado por comerciantes nômades, né? Eles facilitavam a troca de mercadoria entre as vilas e cidades, né? Então tinha aqueles que não tinha moradia fixa, hora ia, hora voltava, ia, voltava, né? E essas vilas e cidades, elas passam a ser ponto de encontro entre os mercadores, que era quem vendia as mercadorias, e os consumidores. E aí surgem as cidades, né? Transforma-se em centros urbanos com grande concentração de pessoas e atividades econômicas diversificadas, tá? Nesse momento também a gente vê que aparece surge uma divisão de trabalho, né? Ou seja, enquanto algumas pessoas se dedicavam exclusivamente à agricultura, outras trabalhavam no comércio, outros eram artesãos.
E havia também os soldados para garantir a segurança desses novos centros urbanos, né? É bem bacana essa matéria, não é? De história, para a gente entender como que foi formada as cidades, né? Depois aqui, ó. Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E tanta gente movimentando de um lado para o outro, desenvolve também uma estrutura administrativa, né? Olha lá, esse texto foi encontrado no livro Eu Gosto Mais, História e Geografia, 4º ano, 4ª edição, Barueri, São Paulo, IBEP, 2018, e foi escrito pela Zeneide Silva e pela Célia Passos, né? Aqui ele fala assim, ó, os povos antigos e o comércio. É o título do nosso texto, né? Será que tamanho que é esse texto, né? Mas vamos lá, ó. A gente sabe que o comércio foi muito importante na vida dos povos antigos, porque eles faziam comércio viajando por terra e pelos rios e mares. No caso da Mesopotâmia, os rios e os terrenos planos facilitavam a comunicação e favoreciam o transporte e a troca de mercadoria, né? Quanto que é 4 mais Então a gente tem, vai soma aí, Não tô conseguindo somar com o dedo. faz aí. No caso da Mesopotâmia, só reforçando aqui, ó, os rios e os terrenos planos favoreciam as comunicações e o transporte e troca de mercadorias, certo? Bem legal, né? A Damares gosta muito, assim, de aprender sempre e é tão bom quando a gente sabe as coisas, né? É tão triste quando a gente não sabe, passa aperto, né? Mas até a gente saber, a gente precisa de ler, estudar, né? Para aprender. Ó, então os pastores trocavam seus produtos com os agricultores e ambos realizavam trocas com os habitantes da cidade. Há essas trocas que a gente estudou, né? Entre a área rural e a área urbana de uma cidade, dá-se o nome de comércio interno. Então, quando a Damares vai ali no Serve Bem e compra comida para ela e para a família dela, e dá o dinheiro, uma parte do salário que ela ganha como professora para o Serve Bem, então eu estou movimentando o comércio interno da cidade de Ibiraci, né? Mas os habitantes das cidades mesopotâmicas também comerciavam com outras cidades e povos, né? E, ou seja, então eles praticavam também o comércio externo, né? Então, por exemplo, se eu for lá em Franca, numa loja lá, vamos supor que eu vou lá no shopping. Então, eu vou estar praticando o comércio externo à cidade que eu resido hoje, né? Que é Ibiraci, tá? Então, eu vou estar percorrendo uma distância por terra, né? Para levar e trazer produtos. Na verdade, eu vou trazer, né? Porque, na verdade, eu vou lá para comprar. Mas vamos supor que outra pessoa possa levar um produto, né? E aí levavam para outras regiões cereais, lã e tecidos. E na volta traziam da Ásia Menor a madeira, cedro e cipestre. Do Egito, olha que legal, os metais, ouro e prata. E da Índia, artigos de luxo, que é o marfim e pérolas, né? Então, olha só, eles levavam uma coisa, alguns tipos de produtos, e traziam outros para não perder pernada, né? Para não perder viagem. Muito legal, não é? Ó, quem escreveu esse texto, então, foi o Alfredo Boulos Jr. Alfredo? É. Tem uma pessoa aqui de um vídeo que chama Alfredo. É? Acho que eu vou do ainda fazendo. Ah. Ó, aqui o nosso título, né, do livro é Conectados História, 4º ano Ensino Fundamental, São Paulo,
FTD é uma editora, 2018. Ó, chegamos nas nossas atividades. O que fala aqui? Marque a alternativa correta. Como surgiu o comércio na antiguidade nas primeiras cidades? Ele fala na letra A. As primeiras atividades comerciais se baseavam em compra e venda de mercadorias? O que vocês acham? As primeiras atividades comerciais se baseavam em trocas naturais, em que as partes estipulavam. Então, eles definiam, né? Negociavam livremente a quantidade e os produtos que poderiam envolver as suas negociações. Qual a melhor para vocês marcar um X? Ficou legal, hein? O que levou à divisão do trabalho foi o aparecimento de muitas pessoas nos lugares, as pessoas estarem cansadas ou as pessoas não gostarem de trabalhar, ou o aparecimento de diferentes atividades. Olha só que bacana essa questão, hein? Eu espero que vocês tenham entendido e acertem, né? Ficou ótimo. Agora, ó, os pastores trocavam seus produtos com os agricultores e ambos realizavam trocas com os habitantes da cidade. A estas trocas dá-se o nome de pedido, compra, barganha ou comércio. Muito tranquilo também, né? Acredito que vocês não vão ter dificuldade para resolver, tá? Para marcar um X aí para nós, né? E aqui ele fala, ó, a estas trocas dá-se o nome. Então, é uma só que vocês vão marcar, tá bom? Esse aqui, ó, marque V para verdadeiro e F para falso. O comércio interno eram as trocas realizadas entre a área rural e a área urbana de uma cidade. Olha só, vamos ler de novo, porque às vezes da primeira vez que a gente lê, a gente não consegue responder, então a gente tem que ler 2 vezes, 3 vezes, até 4 vezes, se for necessário, tá bom? Ó, vamos ler mais devagarzinho. O comércio interno eram as trocas realizadas entre a área rural e a área urbana de uma cidade. A gente pode voltar no texto se tiver em dúvida, né? Quer ver? O que ele fala aqui, ó? Essas trocas entre a área rural e a urbana de uma cidade dá-se o nome de comércio interno. Então, a gente não tem que fazer atividade na correria. A gente tem que voltar lá no texto e confirmar a informação para a gente marcar verdadeiro ou falso, tá? Porque a nossa cabeça não guarda tudo de uma vez só. Ela vai assimilando, guardando as informações na medida em que a gente lê, relê, trilê, tá bom? Então, a segunda fala o seguinte, ó. O comércio externo era aquele realizado em pequenas distâncias. Ou seja, acontecia entre as pessoas que moravam próximas. É esquisito, né? Uma coisa importante é vocês circular qual é a palavra que está fazendo a alternativa ficar errada. Porque isso demonstra que vocês compreendem bem o texto, compreendem e interpretam bem as nossas frases, né? As nossas perguntas, tá? Então, aí vocês passam um traço aí na onde que deixa a afirmativa falsa, né? Os povos comercializavam doces, balas e chocolates? Não lembro do nosso texto falar de doces, balas e chocolates, não. Vocês lembram? Se não lembrar, tem que voltar lá, viu, crianças? Não pode ter preguiça, né? Ele vai falar aqui, ó.
Comercializava cereais, lãs, tecido, trazia madeira, metais e artigos de luxo. Adilson. Então, vamos seguir aqui. Tá acabando já, ó. O comércio surgiu porque havia abundância de alimentos, o que permitiu a manutenção de um estoque. Tá. Eu acredito que quem leu o texto bonitinho, de forma tranquila, prestando atenção, vai conseguir responder facilmente essa questão, né? Ó, diante dos conteúdos estudados até aqui sobre a origem do comércio, de todo o processo apresentado, você vê alguma semelhança com os tempos de hoje? A Damares consegue visualizar semelhanças, né? Que a gente continua nesse processo de trocar dinheiro por mercadorias, não é verdade? Hoje a gente não faz troca de produto necessariamente. Algumas pessoas ainda fazem, mas assim, é bem em menor quantidade do que antigamente, né? Lá Agora no início dos tempos. Troca de fidget. Agora a Thalita tá falando aqui que as crianças podem trocar os fidgets. Fidget. Acho que é fidget. Então é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para esclarecer. Fiquem com Deus e até amanhã para nossa aula de ensino religioso. Tchau, tchau!